Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta para falar desse nosso São Paulo aí, né? Mais uma vez a gente viu uma derrota, né? Vexatória para o Bahia, né? Não sei se tão vexatória por ter jogado fora de casa, por ter jogado contra um time bem montado como é o Bahia, mas a gente esperava um pouquinho mais, né? Do São Paulo do Rogério Ceni, do São Paulo que vem apresentando nos últimos jogos uma certa evolução. E o que a gente viu hoje foi um retrocesso, né? Foram jogadores descompromissados, descomprometidos, tudo aquilo que a gente vinha vendo na era Crespo, a gente está voltando a ver, voltou pelo menos nesse jogo, voltou a ver. Jogadores com preguiça, jogadores que se escondem, jogadores que não chamam a responsabilidade, né? Jogadores ruins tecnicamente, né? Eu queria de verdade ter gravado esse vídeo logo depois do jogo, porque eu queria fazer um vídeo batendo na mesa, pé da vida com o time, né? Mas me deu muita preguiça, esse time me contagiou de uma forma muito negativa, né? Essa preguiça desse time me contagiou. E, sinceramente, né? O São Paulo teve a oportunidade hoje, né? Se ganhasse, iria para 40 pontos, iria para a nona posição e com certeza ia ficar na zona de Libertadores ali, ia ter mais fôlego para subir. Né? Agora o caminho ele se torna cada vez mais difícil e a gente precisa ser realista. O São Paulo não tem time para disputar uma Libertadores, o São Paulo não tem time para brigar entre os 8, entre os 9 que seja. A briga do São Paulo, eu acredito que não vai ser para não cair, mas a briga do São Paulo vai ser por uma Sul-Americana e olhe lá, se conseguir ficar dentro da zona da Sul-Americana. Com essa bolinha que está jogando, eu acredito que não fica. Realmente, eu acho que o jogo de hoje ele demonstrou que o São Paulo ele tem uma deficiência técnica muito grande, né? Principalmente do meio campo para frente. A parte técnica, a parte tática do São Paulo é muito ruim. Né? O São Paulo tem um time muito ruim tecnicamente, falando, e essa é a verdade. A gente, durante algum tempo aí, a gente se enganou achando que alguns jogadores poderiam chamar a responsabilidade, se destacar, mas não vem acontecendo, né? Alguns jogadores ou alguns setores, né, por exemplo, o ataque e a defesa ficam sobrecarregados. O ataque fica isolado porque não tem bola que chega e a defesa fica sobrecarregada porque toma sufoco o tempo todo, porque o nosso meio-campo não consegue reter a armação de jogada dos adversários. Então fica muito difícil de uma defesa jogar e performar com qualidade, que dê um pouquinho mais de segurança para a gente poder pelo menos sair com empate, né? E hora ou outra a gente toma o gol. A gente poderia ficar aqui achando culpados, né, para a derrota de hoje, assim como a gente fica nos outros jogos, assim como a gente ficava quando o Crespo era o treinador, e é fácil arrumar, né, culpado para tudo isso, e tem culpado para tudo isso, né? Dentro de campo tem. A gente poderia colocar a culpa no Rogério Ceni por ter deixado o Caleri no banco e ter colocado o Luciano que não está em boa fase. A gente poderia culpar o Rogério Ceni por ter escalado mais uma vez o Orejuela, que é um lateral que para mim não tem condição de vestir a camisa do São Paulo. É um lateral muito ruim tecnicamente. E a gente tem um reserva que é pior, né? O Igor Vinícius. Então, cara, Igor Vinícius, sinceramente, cara, se você não consegue ganhar a posição do Orejuela, pede pra sair, cara. Porque o Orejuela é muito ruim. Ele é tão ruim que o Rogério Ceni tirou ele e colocou o Shailon. Só pra você ter uma ideia. Mas eu creio que o Rogério, com o que ele tem na mão, ele está fazendo o que ele acha que é melhor, assim como o Crespo fazia e achava que era melhor. Mas a nossa qualidade é ruim. Essa é a palavra. A qualidade técnica do São Paulo, o time do São Paulo é ruim. Não tem qualidade, não tem técnica, não tem tática, não tem nada. É aquela coisa de dar sufoco e dar um sufoco que não. Quando a gente viu, né, contra o Inter e contra o Corinthians, que não é efetivo, né? Lança a bola na área e cria oportunidade, perde a oportunidade e não é efetivo, né? A gente poderia colocar a culpa no Bandeirinha. Para mim, o lance do Léo, o lance que originou o gol, não foi falta, minha opinião. O Léo estava protegendo, ele colocou o braço no peito do jogador. Todo jogador faz isso quando está protegendo.
Então, e o Bandeirinha parou o lance, deu a falta, na sequência o jogador cobrou, a bola sobrou pro Rossi e o Rossi fez um golaço. A gente poderia colocar a culpa no Volpe, porque o Volpe espalmou mal, espalmou pro meio da área, ou né, meio que para lateral da área, e na hora de voltar ele não conseguiu se posicionar bem e o Rossi foi muito feliz no chute, colocou no canto, viu que ele estava mal posicionado, não precisou nem colocar no ângulo. A bola que o Benítez chutou no segundo tempo lá, que o goleiro lá, o Danilo, o goleiro, fez uma defesa espetacular, foi muito mais no ângulo do que a do Rossi. O Danilo estava muito melhor posicionado. Então a gente poderia colocar a culpa no Volpe, como a gente já colocou em outros jogos? Sim, poderia. A gente poderia colocar a culpa no Gabriel Sara e no Igor Gomes, que não fizeram absolutamente nada. O Gabriel Sara continua se escondendo, né, em jogos em que a marcação é muito apertada, porque hoje a marcação chegou junto, a marcação chegou firme. Contra o Inter estava totalmente desfalcado. Se o Inter tivesse completo, eu não acredito que a gente ganhava. E o Gabriel Sara é assim, contra times que a marcação é mais frouxa, ele se destaca. Quando a marcação aperta um pouquinho, ele se esconde, ele acaba o jogo dele. O Igor Gomes é aquela corridinha dele, igual do Kaká, para falar que é parecido com o Kaká, cara, você não engraxaria nem a chuteira do Kaká, de verdade. Então, mas é redundante a gente ficar tentando colocar culpa nesses caras, né? A culpa, na verdade, é de quem contrata, é de quem escala, é de quem renova o contrato. Quem contratou o Orejuela por 14 milhões não foi o Rogério Ceni, não foi o Igor Gomes, não foi o Sara, né? Quem renovou o contrato do Gabriel Sara para 2024 não foi o Rogério Ceni, não foi o próprio Gabriel Sara, não foi o Igor Gomes. Então, não dá pra gente ficar aqui tentando arrumar culpado, né? A gente torce de verdade para que o ano acabe logo, né? Para que acabe logo 2021, a gente fique na primeira divisão e se vai disputar uma Sul-Americana, aí a gente vai ver depois. Mas a gente torce para que o ano acabe, para que aconteça uma reformulação geral, para que 90% desse elenco vá embora. Aí a gente não pode mais falar de Pablo, de Igor, de Vitor Bueno, a gente não pode mais falar de Éder, de William, porque não entram mais nos jogos. Quem entra, quem chama a responsabilidade, não está dando conta. Volto a dizer, a nossa qualidade técnica é terrível, nosso time é terrível tecnicamente. Qualquer adversário que joga um pouquinho mais, que consegue anular as nossas ações, ele domina o jogo. Hoje o Bahia dominou o jogo. Eu costumo fazer algumas anotações aqui para poder comentar lance a lance do jogo. E de verdade, eu acho que o chute do Gabriel Sara aos 9 minutos mais ou menos ali foi o que teve de melhor do São Paulo no primeiro tempo. O Bahia simplesmente acabou com o São Paulo. E aí no segundo tempo a gente passou sufoco, Gilberto chutando, depois aos 31 o gol do Bahia, né? O São Paulo só foi levar perigo de novo lá nos 44 minutos no chute do Benítez e depois no chute do Shailon, e foi só. Né? Então, galera, é aquilo que eu falo, a nossa luta ela não é para Libertadores, a nossa realidade hoje não é para Libertadores. O time que a gente tem hoje, se jogar uma pré-Libertadores, ele é eliminado logo na pré-Libertadores. E ser eliminado numa pré-Libertadores é desastroso pro restante da temporada. Então, que não jogue Libertadores, que jogue uma Sul-Americana ou que nem jogue a Sul-Americana, né, que reconstrua, né, aquilo que se perdeu nesse ano, porque esse ano foi mais um ano perdido, mais um ano terrível, mais um ano de decepção, né? Não tem muito o que falar. O que a gente espera agora é que o futebol volte a aparecer pelo menos um pouco, pelo menos aquilo que a gente viu contra o Corinthians, contra o Inter, contra o Ceará até, né? Apesar do empate, mas que volte a aparecer, né? Um resquício de futebol para que a gente pelo menos consiga somar os 44 pontos e permanecer na primeira divisão, não ir, né, fatalmente para a segunda. Acho muito difícil, porque depois da derrota para o Bahia hoje, o Bahia abre 6 pontos da zona de rebaixamento e o Grêmio fica numa situação ainda mais complicada. Então acho que só restam 2 vagas para rebaixamento. E não creio que o São Paulo vai entrar nessas 2 vagas. Mas também não creio que o São Paulo vá para uma Libertadores. Com esse time que nós temos hoje, fraco, ridículo, sem raça, sem vontade, preguiçoso, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, dá aquela força, deixa o like. Para você que é inscrito, muito obrigado, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu.